Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 119º dia de devocional. E hoje eu quero ler com vocês o texto de 1 João, capítulo de número 2, os versículos 15 ao 17. Diz assim: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente tem visto uma sociedade crescente no quesito adquirir de posses, de ser alguém. Né? Sempre tem aquela questão, você precisa estudar para ser alguém, você precisa disso para ser alguém, você precisa daquilo para ser alguém. E a sociedade foi convergindo. Esses eram os valores que nossos pais tentavam passar para nós. E chegou um ponto que o sistema foi tão perturbado, foi tão deturpado, que os nossos filhos e nós começamos a ser expostos a uma sociedade toda maluca, onde ter é mais importante que ser. Onde antes nós tínhamos que trabalhar e suportar ali o trabalho árduo, suportar ali a escola, o estudo, porque nós tínhamos que... Isso era um condicional para ser alguém bom, ter caráter, trabalhador, ser honesto, porque valores eram transmitidos entre gerações. Até que então nós chegamos a um ponto em que nós transferimos a responsabilidade de transmitir algo para terceiros. Então, que era nossa responsabilidade de transmitir para os nossos filhos e para a nossa geração, nós começamos a terceirizar cada vez mais pela falta de tempo, pelo trabalho, pela correria que a própria sociedade instaura. E esse caos começa a gerar pessoas que elas começam a amar mais as coisas que tem nessa terra. Pessoas que amam viagens, pessoas que amam... Todo mundo, é legal viajar, é legal passear, mas você começa a ver que pessoas valorizam muito mais ir embora, passear e ficar longe, e gastar dinheiro e não ter planos, e começam a amar lugares e a amar coisas, e se não for o carro daquela marca, se não for a roupa daquela marca, se não for aquela bebida, se não for aquele lugar que gosta, se não for aquela viagem, sabe? Nós começamos a ter um sério problema onde, até mesmo dentro das igrejas, é pregado que você tem que ter. Você tem que ter a melhor roupa, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa, você tem que ter dinheiro, você tem que ter diploma, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter. Porque se você tiver muito, as pessoas vão te respeitar. Se você tiver muito, agora você vai ser feliz. Se você tiver muito, agora você saiu da corrida dos ratos e agora você tá voando. Não ame o mundo e nem as coisas que existem aqui. Lugares são legais, passeios são bacanas, usar uma roupa um pouco melhor quando você tem condição é legal, mas até que ponto? Até que ponto ter e fazer as coisas é saudável? Porque tudo aquilo que nós colocamos acima do Senhor se torna um ídolo. Vou dar um exemplo. Um exemplo bem bobo, vai. Que é bem interessante. Sei lá, você tem um evento na sua igreja e tem um evento secular acontecendo no mesmo dia. Pra onde você vai? Ah, eu vou pra igreja. Mas e se for aquele cara que você gosta de ouvir cantar? E se for aquele... Nossa, é a estreia daquele filme. Nossa, é aquele rolê que você não pode... É aquela feira, é aquele... nossa, é aquele...
Sabe o que eu posso fazer? Eu acho que eu vou pra igreja só na outra semana, sabe? Eu não vou essa semana, não. Aí você vai vir pra mim com a desculpa de que você tem que ter vida social. Irmão, você tem que ter vida no altar. Você tem que ter vida com Cristo. Você tem que ter vida na palavra. Porque se você ama mais as coisas do mundo do que a Deus, se você ama mais as coisas dessa terra do que estar na presença de Deus, tem alguma coisa muito errada com você. Porque o céu é a eternidade com Deus, irmão. Então assim, você não vai ter um lugar no céu pra ter um show do seu cantor favorito. Você não vai ter um lugar pra dar uma saidinha no céu. Oh, pera aí, Deus, hoje eu vou dar um rolê ali, depois eu volto. Ou você ama a presença agora e aprende a amar. E aprende a abandonar o mundo e a morrer pro mundo. Ou então, irmão, não vai ter um... Não tem um level up, não tem uma segunda chance, não tem outra chance. A gente só tem essa chance. Tudo que é no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos, arrogância da vida. Desejo da carne. Tem gente que... tem vontades. E essas vontades falam mais alto. Logo, se você vive guiado e motivado pelas suas vontades carnais, você não vive pelo Espírito, não vive para Deus. Você vive para si mesmo. O desejo dos olhos. A rede social trouxe uma enxurrada de desejos dos olhos. Porque as pessoas ficam olhando lá o estilo de vida e segue fulano, segue ciclano, segue beltrano, e aí segue as roupas que o cara posta, segue as compras, segue os lugares que o cara visita, segue os restaurantes, e você começa a desejar e desejar e desejar. E aquilo vai gerando uma raiz de amargura e de inveja no seu coração. E de insatisfação com aquilo que você já tem. E a arrogância da vida. Esse é o ponto que talvez você está assistindo esse vídeo e você está falando, mano, o que esse cara está falando? E vai parar o vídeo. Você vai começar a ser repreendido pela palavra do Senhor e em algum momento do seu coração vai dizer, não, você não tem que ficar ouvindo esse maluco aí, esse mané aí. Você não tem que ouvir essas coisas. A arrogância da vida. Você se torna autossuficiente e ninguém pode apontar o dedo para você e falar, meu, muda aí, cara, tenta, seja mais humilde ou muda o jeito de fazer, muda o jeito de agir. Arrogância da vida, prepotência, acha que sabe tudo, acha que já viveu o suficiente, ninguém é mais sábio que você, ó sábio altíssimo. Sabe, quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, mais eu entendo que eu não sou nada. Que se Deus estralar o dedo lá em cima, eu vou embora. Eu não sou nada. E não importa o que eu alcance, se eu não tiver humildade no meu coração, minha vida vai estagnar. Eu vou parar de aprender. Eu vou parar de crescer. Eu vou parar de amadurecer, de aprimorar minha vida. Eu vou parar. E nosso Deus não é um Deus de estagnação. Ele é um Deus de crescimento. É um Deus de movimento. É um Deus que se mexe, trabalha. Essas coisas não provêm do Pai, mas do mundo. A gente tem uma geração totalmente arrogante. A gente tem uma geração que só quer saber de lifestyle, de viver do jeito que eles quiserem. Quando na verdade eles estão completamente vazios e quebrados. Desesperados por atenção. Mas são arrogantes o suficiente ao ponto de dizer, eu não preciso disso, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus. Deus não existe. O mundo passa e seus maus desejos passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se existe algo no seu coração que tem chamado muito a sua atenção e não é Deus, cuidado. Reflita sobre isso. Você pode estar no melhor lugar do mundo. Se seu coração estiver no lugar e não em Deus, você precisa se arrepender e olhar para aquilo que realmente importa. E voltar a sua vida, voltar os olhos
para aquele que te salvou na cruz do Calvário. Porque tudo sobre o Evangelho não é sobre eu, não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele. Amém? Reflete sobre isso e te vejo amanhã.